Vamos começar? Tem um erro básico que diversos alunos de altíssimo nível cometem em provas discursivas e orais, que é não responder o que o examinador questionou. Cara, mas uma hora dessa já tá achando tudo estranho, né? O pessoal simplesmente não fala nada, não escreve nada. Não é disso que eu tô falando. E aí, antes de eu te explicar, antes da gente entrar no conteúdo mesmo do vídeo, eu preciso te lembrar como é que as coisas aqui funcionam. Não precisa deixar o like, não precisa se inscrever, não precisa compartilhar ainda. Vê o vídeo até o final, vê se você entendeu, vê se você gostou do que eu falei aqui, se eu te ajudei de verdade. Aí sim, você deixa o like, se inscreve e até compartilha com alguém que anda não respondendo as questões direito. Vamos lá. O que eu tô falando é que numa prova discursiva e numa prova oral, você não tá mais na prova objetiva, que é só marcar X. Você tem que construir uma resposta, seja ela falada ou seja ela escrita. Então é óbvio que a sua capacidade de argumentação, a qualidade do seu texto, a estrutura do seu texto serão sim avaliados. E além disso, você não está mais naquela lógica de uma prova objetiva em que você não precisa justificar suas respostas. Você só tem que escolher ali na prova objetiva a alternativa correta. Beleza. Quando você vai para uma prova discursiva ou para uma prova oral, a gente vai além do pode, não pode, tem, não tem, há inconstitucionalidade, não há inconstitucionalidade, e você tem que explorar os fundamentos daquela sua resposta. Isso é muito pontuado nos espelhos. E aí, o que acontece? O aluno esquece de responder o que foi questionado pelo examinador porque ele não tem conteúdo? Não. Às vezes ele esquece de responder o que foi questionado pelo examinador por nervosismo e falta de planejamento. Eu já vi diversos alunos de altíssimo nível numa questão que pergunta se houve ou não a prescrição, se teve ou não, se está configurado ou não a responsabilidade civil, se existe ou não inconstitucionalidade no caso, discorrerem brilhantemente sobre prescrição, sobre responsabilidade civil, sobre a inconstitucionalidade ou constitucionalidade naquele caso, só que não responder no final das contas. Teve ou não teve prescrição? Está configurado ou não está configurada a responsabilidade civil? Há constitucionalidade ou não há inconstitucionalidade? Responder de maneira direta, de maneira simples, o que o seu examinador está te questionando é muito importante e conta pontos. De novo, numa prova discursiva, numa prova oral, você tem que desenvolver. Então você não pode só responder. Sim, não, existe, não existe, tem, não tem responsabilidade. Você precisa apresentar os fundamentos, apresentar até os conceitos de institutos, por vezes é cobrado pelas bancas, mas não adianta. Você não pode só responder a conclusão final, se existe ou não a prescrição, por exemplo, como você também não pode só responder com os fundamentos, conceitual instituto, trazer os dispositivos legais. Você tem que fazer os dois, que aí você aumenta suas chances de ganhar uma nota máxima, uma nota muito mais alta. E aí, pensando nisso, lembra que eu falei com vocês que não é falta de conteúdo, é falta de planejamento e de nervosismo? O que eu comecei a fazer quando eu ia para uma prova discursiva ou com uma prova oral? Eu pensava assim, cara, beleza, por mais que eu me sinta confortável em escrever textos, por mais que eu me sinta confortável em responder às perguntas de maneira oral, nunca tive dificuldade para falar, eu preciso deixar minha cabeça despreocupada com esses aspectos que não são jurídicos. Quando eu estiver na prova, eu não sei o que ele vai me perguntar. Então eu vou ter que me lembrar dos aspectos jurídicos, lembrar do que eu estudei e estruturar num texto que faça sentido, que seja bem apresentado para o examinador ou numa fala, né, quando a gente está pensando numa prova oral, e também atingindo todos os aspectos da fundamentação, expondo todo o meu conhecimento e também respondendo o que o meu examinador quer. Então o que eu pensei? Vou estar nervoso, vou ter que lembrar dos aspectos jurídicos, vou criar uma muleta. Quando eu chegar na prova, todas as minhas respostas, se não todas, 99% das minhas respostas, elas vão seguir uma estrutura básica pré-definida. Para quê? Para eu não precisar me preocupar com isso, não correr o risco de não expor os fundamentos, não correr o risco de não responder diretamente o meu examinador e poder liberar a minha cabeça só para pensar na parte jurídica. Então, digamos que eu abrisse uma prova e tivesse uma pergunta, me narrasse um caso e falasse: e aí, nesse caso, teve ou não teve a prescrição? Está configurada a prescrição ou não? E aí, eu sempre estruturava minhas respostas de acordo com 3 parágrafos. No primeiro, eu chamava o parágrafo de premissa maior. Claro que não fui eu que inventei. Quem já estuda um pouco mais de argumentação sabe que eu tirei isso aí, de um filósofo bem antigo, mas vamos focar aqui nessa estrutura que é o mais importante. Você não precisa chegar a estudar
coisas tão antigas assim, história e filosofia para entender. Então, no meu primeiro parágrafo, eu tratava da premissa maior. O que era a minha premissa maior? Era o conceito de prescrição, eram os dispositivos legais que tratavam da prescrição e eram aplicáveis ao caso. E aqui, era onde eu começava a fazer a minha fundamentação. Dava todas as bases teóricas, tudo que era aplicável ao tema. E aí, que com certeza estariam no meu espelho e eu já ia pegando meus pontinhos. No segundo parágrafo, eu tratava da premissa menor. Aí eu começava a apresentar para o meu examinador, podia ser oralmente ou podia ser escrevendo, quais eram os elementos importantes do meu caso concreto que gerariam a resolução específica. Então, por exemplo, num caso de prescrição, eu começava a pontuar os marcos interruptivos da prescrição, quais eram os marcos de contagem, a forma de contagem. Então, eu trazia os aspectos fáticos. E aí, no último parágrafo, que era o da conclusão, era o mais simples, era o mais curto. Eu simplesmente fazia aquela aplicação. Olha, se as leis, se o instituto é isso aqui, premissa maior, se os meus aspectos fáticos são esses aqui, segundo parágrafo, premissa maior, a conclusão é que teve ou não teve a prescrição e eu já tinha justificado. Veja como eu meio que me blindava, eu já ia com essa estrutura pré-definida e aí eu abordava os fundamentos, tinha um momento de demonstrar todo o meu conhecimento, mas também nunca me esquecia de responder o meu examinador. Em alguns casos, lembra que eu falei com você que 99% das minhas respostas estavam aqui? Esse 1% era para os outros casos assim, que às vezes eu falava, não, nesse ponto aqui eu me sinto tão confortável com esse tema, é algo tranquilo para mim, né? Sei lá, às vezes eu revisei recente, que eu vou adotar uma outra forma de expor, quero fazer de uma maneira diferente, e aí, às vezes até dava uma mudada, não sei porque você também pode ter essa necessidade, essa vontade na hora da sua prova, e claro que também no futuro eu acabei adaptando isso e não é necessário, muito necessário, porque eu sempre falei com vocês que a gente deve trabalhar pensando na gente, né? Eu não acredito muito naquilo, olha, se você tiver uma estrutura assim de texto, você consegue engambelar, enrolar o seu examinador e ele nem vai perceber que você não sabe muito sobre esse tema e te dá grandes pontos. Eu não acredito nesse tipo de pensamento. Mas eu também comecei a notar que quando eu li um texto, que logo de cara li uma resposta, o aluno já me mostrava que ele sabe, então, por exemplo, ele já respondia se teve ou não a prescrição, se teve ou não, está configurado ou não a responsabilidade civil, eu já ficava um pouquinho mais amigável, mais feliz com esse texto, que eu falava assim, opa, essa pessoa realmente sabe o que está falando, não está tentando me enrolar, porque por mais que eu não goste desse tipo de pensamento, a gente sabe que às vezes as pessoas acreditam nisso e tentam aplicar, e aí eu comecei a fazer umas adaptações. Às vezes, eu mantinha toda a estrutura, premissa maior, premissa menor e conclusão. Mas às vezes eu já começava o primeiro parágrafo, a primeira parte da minha fala, retomando um pouco o enunciado e respondendo logo de cara, para já deixar bem claro para o examinador que eu ia expor as premissas maiores e expor as premissas menores, mas eu sabia do que eu estava falando. Então, adaptando aquele caso, eu poderia começar mais ou menos assim. No caso narrado, restou configurada a prescrição, que é na sua modalidade de tantos anos, tendo em vista o período tal e tal. Já dei a resposta para o meu examinador. Aí eu ia, premissa maior, aí eu ia expor para ele as bases teóricas, o fundamento legal, ou fundamento jurisprudencial, ou fundamento doutrinário até, que era um pouco mais raro, mas também poderia ser aplicado, ali daquele caso. Também ia para um outro parágrafo, premissa menor, expunha tudo ali dos casos concretos que era relevante e ainda mantinha a conclusão. Se antes, quando eu não fazia o primeiro parágrafo já respondendo, a minha conclusão já era sucinta, agora ela é ainda mais sucinta. Era só uma breve reiteração, uma forma que eu estava falando para o meu examinador assim, olha, eu já respondi lá no início, mas lembra que minha resposta foi essa? E pronto, não tinha problema nenhum. De novo, isso foi uma forma que eu encontrei para me deixar mais tranquilo. Falei, olha, eu quero pensar só no aspecto jurídico, quero tirar essa preocupação de estrutura, se eu vou responder, se eu não vou responder para o meu examinador. Então funcionou muito bem para mim. Preciso aplicar? Claro que não, falei no início, é uma muleta que pode te ajudar. Principalmente se você já está fazendo prova discursiva, se você já fez prova oral e tem ido bem, você não tem tido problema em estruturar bons textos, eu inclusive falo para você não aplicar isso aqui em time que está ganhando, não se mexe. Agora, se você quer
acabar com essa preocupação, ficar só pensando no aspecto jurídico, ou às vezes você está tendo dificuldade para estruturar sua resposta, aí sim eu testaria. De novo, não vai para a prova fazer coisa que você nunca testou, não. Testa. Próxima vez que você for fazer um simulado, teste escrever as respostas assim, vê se funciona para você. Se funcionar, considere começar a aplicar isso na sua prova. Me ajudou bastante, espero que ajude vocês. E quer ver algo que pode ajudar bastante vocês? joaomarcelooliveira.com.br. Vou mostrar para vocês, falei de fazer simulado aqui, como que uma pessoa poderia se programar para fazer um simulado usando a plataforma. Ó, abrindo aqui o calendário, digamos que você queira fazer um simulado no sábado, dia 30. Então você pode criar aqui uma nova atividade, ou digamos que você vai começar às 8 e você vai começar no dia 30 às 8 da manhã, talvez 4 horas de simulado, ok, e você vai até o dia 30, até o meio-dia, para fazer aquela pausa para almoçar, né, como um bom mineiro, que a gente almoça cedo, e aí você não vai colocar nenhuma matéria específica, apesar de já ter aqui todas possíveis. Você coloca simulado, pronto, ó, tá criado o seu horário de estudo. Opa, tive um imprevisto aqui, vou ter que começar mais cedo, vou ter que começar mais tarde. Tudo é possível aqui na plataforma que foi feita para vocês. E aí, chegou no dia do simulado, tá vendo esse reloginho aqui que eu já deixei contando o tempo? Digamos que a pessoa estivesse fazendo o simulado, aí é só parar quanto tempo você ficou fazendo o simulado e isso vai virar a sua tag. Para virar uma tag aqui, ó, ela precisa de pelo menos 1 hora, mas fiquem tranquilos que esse período, mesmo de 33 minutos, ele está sendo contabilizado aqui, ó, no seu painel de desempenho. E a partir do momento que você vai juntando mais horas de estudo, vamos usar a semana passada, acho que tem mais tempo aqui, ó, 1 hora de jurisprudência, 1 hora de questões, olha como é que muda aqui. Lógico que isso aqui é uma conta simulada, você como aluno vai ter muito mais tempo de estudo e, claro, vai usar só informações verdadeiras, hein? joaomarcelooliveira.com.br. Você pode estudar comigo para a AGU ou só fazer parte do nosso ecossistema assinando a plataforma. E será que vocês estão deixando pergunta aqui para mim no YouTube? Vamos ver. E a Bru Sanches perguntou, mas eu tenho visto diversas perguntas assim, né? Vou aproveitar para a gente pegar aqui, ó. Será que eu conseguiria comprovar? Vamos ver. Sou escrevente técnico judiciário, nível médio. Em 15 anos de trabalho, trabalhei 1 ano como assistente judiciário, que é privativo de direito, e 2 anos como auxiliar de juiz, minutando decisões e sentenças. Minha antiga juíza faria uma declaração de que esses anos atuei com minutas em geral. Ocorre que não houve enquadramento funcional. Te confesso que eu não entendo muito bem o que você está querendo dizer com enquadramento infuncional. Estou no limbo. Poderia me ajudar? Gente, eu entendo que às vezes é mais fácil você querer alguém que fale para você, ó, tá certo e que não tá, que você vai te dar uma segurança. Só que, gente, eu não sou a pessoa que vou fazer essa análise lá no Conselho Superior. Então, assim, ainda que eu fale sim ou não tá escrito em pedra, tá? Porque não é a minha opinião que conta. Mas o que eu faria no seu caso, ó? Tô abrindo aqui a resolução, tá aqui. A gente já falou do cargo de técnico, até tem nesse vídeo mesmo que você está comentando, que é uma situação complicada mesmo, mas eu olharia aqui, ó, resolução, artigo 27, efetivo TCA como prática forense. Efetivo exercício de advocacia? Não é o seu caso. Exercício de cargo, emprego ou função pública, privativos de bacharel em direito. Pelo que você falou aqui, ó, privativo de direito. Sejam efetivos permanentes ou de confiança. Acredito que não tem problema nenhum. Estou considerando aqui que você está falando que esses 2 anos também é um cargo privativo de direito. Para mim, você entra no inciso 2, o exercício de cargo, emprego, função pública, privativo de bacharel em direito. Só que também não estou entendendo muito bem o que você está querendo me dizer aqui com ocorre ou não enquadramento funcional. E aí, acho que você está tranquila. É o que eu faria, ó. Até deixei aqui seu comentário. Eu não ficaria muito preocupado, dá uma olhada no vídeo, olha o seu caso específico, vê o que falou e bate com a resolução. Dá uma olhada também no edital passado, que a gente não deve ter grandes diferenças do que o edital especifica sobre isso aqui, mas é bem tranquilo de dar uma olhada, não precisa ficar preocupado não, beleza? Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.